Diz assim a palavra do Senhor: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram panos de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Somente até aqui. Vamos orar? Deus querido, Pai celestial, estamos caminhando neste texto, Senhor, ó Deus, já, Senhor, ó Deus, há 2 pregações. Tu tens falado aos nossos corações, mas nós te clamamos pela porção de hoje à noite. Abre, Senhor, as comportas dos céus e derrama sobre nós do teu poder, da tua graça, do teu amor, através da tua palavra. Ministra os nossos corações, ensina-nos, Senhor, a teu respeito. Fala, Senhor, conosco. Traz, Senhor, ó Deus, sobre nós a palavra, Senhor, ó Deus, de direção, de restauração, e recebe de nós o louvor, a glória, a honra, porque tu és maravilhoso, digno de todo louvor. Deus forte, poderoso, Deus presente, Deus fiel. A ti, Senhor, o nosso louvor desde já, porque sabemos, ó Deus, que a obra que o Senhor começou, Senhor, em nossa vida, tu há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar-se. A palavra do Senhor estava sendo lida,
A palavra que estava esquecida, os textos bíblicos estavam esquecidos, o Pentateuco estava esquecido. E quando nós esquecemos a palavra de Deus, quando nós colocamos simplesmente a palavra de Deus na estante, não diante de nossos olhos e não em nosso coração, coisas terríveis acontecem. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento, ela revela quem o Senhor é, ela ministra sobre nós, ela traz direção, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos fortalece, ela para nós é uma espada de dois gumes, que penetra a nossa vida, mas também em nossas mãos, é uma arma de defesa e de ataque, para lidarmos contra os adversários de nossa vida. E o povo estava longe da palavra de Deus, estavam apartados de Deus. Quando nós nos apartamos da palavra de Deus, nós nos separamos de Deus, porque a palavra revela quem Ele é. O Senhor, eu já disse isso aqui, Ele poderia ter deixado um holograma. Ou você acha que Deus não tem capacidade de nos deixar simplesmente um holograma, um vídeo, um pendrive? Eu imagino Jesus o Senhor dando um pendrive para Moisés. O que ele ia fazer com um pendrive, né, irmãos? Mas Ele decidiu nos falar com um livro. Ele decidiu se revelar a mim, a você, através da sua palavra. E essa palavra que estava esquecida, agora ela é trazida, e eles começam a ler essa palavra, a palavra de Deus, que revela a vontade do Senhor, que revela a direção de Deus para o seu povo. E quando o Senhor revela a sua direção para o seu povo, é porque é aquele caminho que é o caminho da bênção, é aquela direção que nós devemos seguir, é por ali mesmo. Às vezes parece, não pode ser Deus me dirigindo. O Senhor tirou o povo lá do Egito, o povo hebreu do Egito, e levou eles através da onde, irmãos? Através do deserto. E às vezes o Senhor nos encaminha para o deserto e a gente diz, não é de Deus isso não. Mas o Senhor sabe o que Ele está fazendo. E mesmo ali no deserto, o Senhor abençoou esse povo, conforme agora os levitas aqui, diante do povo, começam a exaltar ao Senhor. O Senhor levou esse povo pelo deserto, mas supriu a eles, derramou sobre eles da sua graça. O Senhor colocou uma nuvem durante o dia, para guiá-los e para protegê-los do sol escaldante. As roupas deles não se gastavam, as roupas não se gastavam, não puíam. Por quê? Porque o Senhor estava abençoando aquele povo. A sandália não se gastava. Eu gosto de sandália havaiana, mas acho que as havaianas estão meio fracas, porque anda arrebentando muito. Antigamente, meus pais mandavam a gente botar um preguinho embaixo, para aproveitar a havaiana. Quem já fez isso? Eu pensei que era só eu que eu fazia isso, lá em casa, só a gente. A havaiana novinha, arrebentou, vou jogar fora, bota um preguinho. Como era ruim andar com aquele prego, né? Mas eles nem precisavam de havaianas, nem de repor suas sandálias. Por quê? Porque o Senhor abençoava eles. Irmãos, milagre do Senhor. O Senhor cuidava do seu povo, Ele cuida do seu povo. Então, se o Senhor, Ele te der a direção, segue a direção que Ele te dá. Se for pelo meio do deserto, Ele vai prover o pão, Ele vai prover a água, Ele vai cuidar de ti, Ele nunca nos abandona, amém? E aquele povo estava longe de Deus, longe de sua palavra, centenas de anos depois, de serem tirados do Egito, eles se apartaram do Senhor. Não se aparte da palavra de Deus, sabe, todos os dias você gosta de tomar um café da manhã, ou almoçar, tomar um cafezinho, tem gente que não pode ficar sem o seu café, são tantas coisas que nós gostamos de fazer todos os dias, e quão preciosa é a palavra de Deus, para que nela nós possamos buscar a face do Senhor
todos os dias. Pois bem, irmãos, o que está acontecendo nesse momento exato desse texto? Neemias veio lá de Suzã, da capital da Síria, para restaurar o muro de Jerusalém que estava caído. Então, depois de 52 dias de trabalho, muito embate com seus inimigos, os muros estão de pé. E agora a palavra de Deus é levada para uma alta plataforma pelo escriba Esdras, e Esdras começa a ler a palavra de Deus, a falar quem Deus é, qual é a sua vontade, qual é o seu querer, quais as bênçãos do Senhor para o seu povo, o que o povo de Deus deve fazer e o que o povo de Deus não deve fazer. E o povo começa a chorar, a se humilhar e clamar a Deus. E depois de se humilhar diante do Senhor, agora eles podem exaltar o Senhor. Porque só quem se quebranta diante de Deus verdadeiramente pode exaltá-lo verdadeiramente. Porque aí você terá noção de que você é pó e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é digno de toda a glória, honra e louvor. E no verso 7, eu vou já direto para o verso 7, para seguir aqui na ordem, dessas pregações. Declara assim a palavra do Senhor no verso 7 do capítulo 9 de Neemias: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Quem escolheu Abrão, irmãos? O Senhor. Nós vemos aqui que no meio dessa exaltação da glorificação que os levitas e o povo estão fazendo a Deus, tem aqui um tratado teológico, tem aqui um estudo a respeito de Deus, uma revelação de quem Deus é e quem é o seu povo. Deus é aquele que separou soberanamente um povo para si. Abrão estava no meio de um povo idólatra. Ele era idólatra, seu pai era idólatra, e aí o Senhor chega e diz: Abrão, sai do meio da tua parentela, que eu vou fazer através de você uma grande nação, e vou abençoar todas as nações da terra, eu te escolho, eu te chamo, vem. O Senhor estende a sua graça sobre Abrão. O Senhor é aquele que estendeu sua graça sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nos trouxe a sua presença. Ele nos chama de uma maneira soberana, graciosa, livre, incondicional. Deus não chama somente as pessoas que são boazinhas, Ele chama de uma forma incondicional, porque na verdade, irmãos, como diz a palavra de Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, não tem ninguém bonzinho aqui. O próprio Jesus, respondendo ao jovem rico, disse: bom é meu Pai que está no céu. Então eu posso gostar muito de você, mas eu sei que você não é bom, mas Jesus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, amém? Então o Senhor, Ele nos chamou, não é porque você é especial, é porque Ele decidiu te amar. É um mistério isso. O Senhor, Ele poderia ter chamado o irmão de Abrão, o tio de Abrão, o sobrinho de Abrão, mas o Senhor chamou Abrão. Ele chamou, e a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É Efésios que fala isso. Antes da fundação do mundo, o Senhor já conhecia a mim e a você. Se você crê no Senhor Jesus, isso é a marca de que o Senhor, Ele te chamou. Porque a fé é um dom de Deus. Se você está aqui nessa noite, valoriza isso. Porque há pessoas que não conseguem crer. Há pessoas que você prega para ela, anuncia para ela, fala de Jesus para ela, ela até entende, mas ela não crê, não tem fé. Deus, Ele não nos chamou, Ele não nos salvou, Ele não operou na nossa vida porque viu que nós iríamos crer, nem porque éramos santos, ou porque nós praticávamos boas obras. Nós cremos porque Ele nos chamou. Essa é a ordem. Nós conseguimos crer porque Ele nos chamou. Por que Abrão saiu do meio da sua parentela? Porque Deus o
chamou. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor te chamou. E as boas obras, pastor, nós fomos criados em Cristo, salvos em Cristo, para fazer boas obras. Se você faz algo de bom, é porque o Senhor já tinha de antemão separado essas boas obras para você fazer. A gente não estava sentindo falta do Jonathan aqui com a gente? Pois bem, o Jonathan está de volta. Essa obra, o Senhor separou o Jonathan antes da criação do mundo, para ele ministrar louvores ao Rei dos Reis. Se você socorre alguém, é porque o Senhor, Ele te chamou para essa obra, para que você faça essa obra de socorros. Se o Senhor te dá capacidade de ensinar a palavra de Deus, é porque o Senhor, Ele de antemão te chamou e falou: Lídia, eu separo você para ensinar a minha palavra. Tudo vem dele, irmãos. Então nós vemos aqui: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, o Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu. Isso muda nossa perspectiva na caminhada cristã, porque se a nossa salvação está baseada na nossa decisão, na nossa capacidade, na nossa força, aí, irmãos, ela fica frágil demais. Porque se fosse na nossa força, nós não teríamos chegado até aqui. Não é na tua força, na tua capacidade, é sempre no nome de Jesus, pela graça de Jesus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus Pai. E às vezes você vai dizer para você: Senhor, tem pessoas melhores para fazer isso aí, para te servir, para te adorar, tem pessoas melhores. Para de falar isso, porque o Senhor, Ele não erra. Ele decidiu. Abrão, Moisés, o que Moisés falou para o Senhor? Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, tem pessoas melhores para fazer essa obra aí. O Senhor despediu Moisés? Não, Ele chamou, Ele capacitou, Ele deu unção, deu poder, deu autoridade, deu direção, protegeu. Um homem que tinha dificuldade na sua fala, na sua expressão, como disse hoje pela manhã Israel, foi um dos maiores líderes da história da humanidade, conduziu milhões de hebreus pelo meio do deserto. O Senhor é o Deus que te chamou. Eu quero te dizer isso nessa noite. Ele te amou primeiro. Você crê nisso? Diga amém. O que Abrão fez? Senhor, não estou com vontade de sair de perto dos meus pais, não, quero ficar com meus pais. Ele fez isso? Quando Deus chama, o chamado de Deus é eficaz, o chamado de Deus é irresistível, irmãos. Deus não apenas escolheu Abrão, mas Ele tirou Abrão de Ur dos Caldeus, Ele tirou Abrão da sua idolatria, Ele tirou Abrão do cativeiro dos seus ídolos. Deus mudou o coração de Abrão, Deus mudou a vida de Abrão, Deus mudou a história de Abrão, e deu a Abrão eternidade, salvação, comunhão com o próprio Deus. Assim também o Senhor faz comigo e contigo. Ele nos chama, Ele muda o nosso coração, Ele transforma o nosso caminho, Ele ilumina a nossa vida. Às vezes nós estamos confusos e a luz de Cristo resplandece, nos dá a direção. Quantos de nós andávamos em trevas e Jesus resplandeceu a sua luz sobre nós e nós fomos salvos por Ele. Estávamos presos, irmãos, cativos. Sabe, quando eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, um demônio possuindo minha mãe disse que iria me matar em 7 dias. Nossa família vivia, presa por pactos do passado com espíritos imundos, mas quando Jesus entrou em nossa casa, tudo isso foi quebrado. É assim que o Senhor faz. Ele fez com Abrão, faz comigo e faz contigo. Deixa Ele agir.
ouve o chamado do Senhor e diz a ele, como Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O chamado de Deus é irresistível. Irresistível. Sabe o que diz lá Romanos 8, 28, 30? Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Isso é a obra de Deus na nossa vida, ela não para pela metade. O Senhor que chamou, Ele justifica, Ele glorifica, Ele salva, Ele liberta, Ele faz tudo, Ele opera maravilhas. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Jesus, falando sobre este mistério, Ele fala assim: as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e conhecem. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Sabe por que você está aqui? Não é por causa de mim, não é por causa do ambiente, é porque Jesus está presente neste lugar. Jesus é o Senhor dessa igreja. Nós temos muitas falhas, porque nós somos pessoas falhas, mas o Senhor é o centro deste lugar, desta congregação, da nossa aliança. O sangue de Cristo é que nos uniu. Nós estamos aqui, irmãos, pessoas de diversos lugares, tem gente do sul, tem gente do nordeste, tem gente até de outro país. Por que Deus nos uniu aqui? Ele tem um propósito com isso. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E diz mais o Senhor Jesus: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Diga glória a Deus. Às vezes o diabo te ameaça dizendo que vai destruir você, que vai tirar os teus filhos da presença de Deus, que eles vão se perder, que ele vai arrasar a sua família, que ele vai arrasar a tua posteridade. Mas a palavra de Deus, ela diz que ninguém poderá te arrancar das mãos do Senhor. Sabe qual é a tua escolha? Crer ou não crer. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. O mesmo Deus que chama Abrão, Ele abre o coração de Abrão. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quando Ele nos chama, nós nos quebrantamos, nos arrependemos. A fé salvadora é um dom de Deus. Então, na verdade, o que nós vemos aqui, em meio a esta exaltação, esta oração, essa glorificação que os levitas estão fazendo, eles estão trazendo à memória todo o conhecimento a respeito de Deus que o Senhor deixou em sua palavra, porque é Deus que chama, é Deus que salva, é Ele que convence, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que muda o nosso coração. Você pode dizer para mim: pastor, eu me converti, mas eu continuo caindo em pecado. Mas você, se você é convertido de verdade, se você crê no Senhor de verdade, você pode até cair, mas você vai detestar aquilo, vai dizer: Senhor, me perdoa, eu lamento ter feito isso, eu me arrependo de ter feito isso. Mas quem não crê no Senhor, quem não se converte, pode até frequentar a igreja, mas ele pode viver abraçado com o pecado que não vai sentir nada. Mas quem ama o Senhor de verdade, quer agradar o coração de Deus, quer acertar os alvos do Senhor, quer dar glórias ao Senhor por quem Ele é. Outra coisa que vemos aqui, é que o Senhor Ele é aquele que transforma o pecador. No verso 7, fala sobre esse chamado de Abrão. Deus, Ele então chama Abrão, Ele toca no coração de Abrão, Ele transforma o coração de Abrão de um coração idólatra para um coração de servo do Senhor. Sabe, uma das coisas que é mais forte para uma pessoa é o seu Deus.
para uma pessoa abandonar, são os seus deuses. Quem aqui já serviu outros deuses sabe disso, como um ser humano é tão amarrado aos seus deuses falsos. Só o Deus verdadeiro pode chegar e quebrar essas cadeias que prendem esse ser humano, e Deus fez isso com Abraão. Deus então pega Abraão e muda o seu nome. O que o Senhor está falando com isso, irmãos? O Senhor mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de grande nação, de uma grande nação. O que Deus está fazendo com isso? Deus está transformando a identidade dele. Você era agora você é um novo homem. Você era fulano, mas agora eu transformo você, eu salvo você, eu te dou nova vida, nova história. Essa obra gloriosa que só o Senhor pode fazer. O Senhor promete que Abraão seria pai de uma grande nação, e no nome dele já diz isso: você será pai de uma grande nação. E logo em seguida sua esposa engravidou. Foi isso que aconteceu? Demorou 25 anos. E a gente fala demorou, mas Deus tem seu tempo certo. Deixa Deus continuar operando e trabalhando na sua vida. Pode, ao teu olhar, na tua perspectiva, Deus está demorando fazer isso, está demorando mudar essa pessoa, está demorando salvar esse filho, está demorando abrir essa porta, mas o Senhor tem o seu tempo certo, Ele não chega atrasado. 25 anos depois, Sara estava grávida, e deu à luz este menino, Isaac. Isaac era tão esperado, imagina 25 anos esperando um filho. Eu e Fatinha também não podíamos ter filhos, e aí esperamos por 4 anos, e a gente até chorava, por não poder ter filho, e Jesus curou a gente. Agora imagina uma criança ser esperada por 25 anos, quando chegou, devia ser o príncipe da casa. Cuida de Isaac, corta essa roupinha no Isaac. Quem é pai aqui? Pai e mãe, isso, pais. Quando você passa numa loja, ou vê alguma coisa, né? Poxa, isso ia ficar tão legal no meu filho, ia ficar, né? E quando é pequenininho então, você quer comprar tudo, né? Você quer botar a fralda mais bonita, o laço, a criança nem quer aquele laço, arranca, você põe o laço. Imagina como era Isaac. Isaac cresce, quando ele está rapazinho, sabe o que Deus diz para Abraão? Abraão, sacrifica o teu filho a mim. Meu Deus, Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, a promessa do próprio Deus, o amor da vida de Abraão, o tesouro da vida de Abraão. Deus queria saber se Isaac era mais importante na vida de Abraão do que o próprio Deus, porque às vezes o Senhor nos dá bênçãos, e nós nos apegamos tanto a essas bênçãos, que podem ser pessoas, coisas, situações, que acabamos adorando mais a bênção do que o abençoador, e nos perdemos. E o Senhor estava depurando a fé de Abraão. Abraão andou 3 dias para sacrificar Isaac, chegou a puxar o cutelo para sacrificar Isaac, e aí veio a voz do anjo do Senhor: o Senhor mesmo vai prover o holocausto. E aí tinha lá aquele cabritinho, né, com chifre preso ali, né, nos arbustos, e ele foi o sacrifício. Deus é fiel, às vezes Ele coloca a tua fé em prova. Ser fiel ao Senhor, você verá a glória de Deus. Abraão confiou que Deus poderia fazer alguma coisa, tanto é que ele diz: nós vamos e vamos voltar. Ele confiava no Senhor.
Ele confiou no Senhor. Abraão confiou que Deus poderia ressuscitar seu filho, fazer alguma coisa. E o que Deus fez? Deus fez. Ele mesmo proveu o sacrifício. Não precisou Isaac sacrificar seu filho, mas Abraão teve que, aliás, não precisou Abraão sacrificar seu filho Isaac, mas Abraão teve que ir até o momento final, de puxar o cutelo para sacrificar seu filho. Deus então lhe prometeu descendência numerosa, como as estrelas do céu. Nós, os que cremos, somos filhos de Abraão através de Cristo Jesus. Até hoje, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações são salvas através da raiz de Abraão, através de Cristo, não mais de Abraão, mas através de Cristo Jesus. O que Deus promete, Ele cumpre. E o Senhor falou para Abraão: se tu uma bênção, através de você eu vou abençoar todas as nações. E Jesus veio da raiz de Abraão, e através de Cristo Jesus, todas as nações do globo terrestre são abençoadas. Todos podem ser salvos em Cristo Jesus. Gálatas 3:29 diz: e se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão, herdeiros da segunda promessa. O que Deus fez aqui em um verso? Deus muda a sorte de Abraão, Deus muda a vida de Abraão, Deus muda o coração. Eu quero te dizer, o Senhor muda a tua sorte, Ele muda a nossa sorte, nossa vida, nosso coração. O poder da mudança não vem de dentro de nós, o poder da mudança da nossa vida vem do Senhor, vem do alto, vem dos céus, não vem de homens, vem de Deus. Diga glória a Deus. Vem do Senhor. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Deus, mais uma coisa, Deus é fiel para cumprir sua promessa. Verso 8, vamos ler o verso 8. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, os girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. O Senhor, Ele é fiel e justo. Deus fez o coração de Abraão ser um coração fiel. Às vezes você acha assim: poxa, eu sou fiel a Deus. Sabe, essa obra vem de Deus. E se teu coração se desvia do Senhor, você pode clamar ao Senhor e falar: Senhor, transforma o meu coração. Duas coisas cooperam na transformação do nosso coração. Em primeiro lugar, o poder de Deus. Em segundo lugar, você buscá-lo. Você tem que buscar. Você tem que, por que os levitas chegaram nesse momento e começaram a exaltar a Deus? Porque a palavra do Senhor foi lida. Eles buscaram a Deus, conhecer a vontade de Deus. Então o Senhor, Ele fez o coração de Abraão um coração fiel. Ele errou, irmãos? Errou. Pecou? Pecou. Mas ele tinha no Senhor o seu Deus, ele confiava no Senhor, a salvação dele estava baseada na fé, no Deus Todo-Poderoso e no chamado que o Senhor tinha feito à sua vida. Aí Deus faz então uma aliança com Abraão, e ele cumpre essa promessa. O Senhor vai cumprir e está cumprindo todas as promessas que Ele fez a você. Você crê nisso? Diga amém. Deus, Ele é fiel à sua aliança, Ele vai cumprir a sua palavra. Pode passar céu e terra, irmãos, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ele não é homem para mentir. Confia nele. Às vezes as dores da vida, os desertos da vida, as dificuldades, as palavras que ferem o nosso coração, às vezes de um filho, do esposo, da esposa, dos pais, de pessoas que nos cercam, ferem tanto o nosso coração, que nós acabamos desanimando e dizendo: não, realmente não vai acontecer. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar em você a fé e a certeza de que a promessa de Deus e a realidade é a mesma coisa.
Deus fez uma aliança com Abraão e cumpriu. E por que você está aqui? Porque em Cristo Jesus foi estabelecida a aliança perfeita. Jesus derramou o seu sangue na cruz, e antes de ir para a cruz, naquela ceia o Senhor disse: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Nós estamos numa relação pactual com Deus, numa relação de aliança com o Senhor, e Ele é fiel à sua aliança. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, eu te convido nessa noite, sabendo que só este Deus é o Deus verdadeiro, que não há outro Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Israel, não há outro Deus senão o Senhor, não há outro caminho que possa te levar ao Pai, senão por Jesus. Então entrega o teu caminho ao Senhor, clama por Ele, diz: Senhor, eu creio em Ti, entra no meu coração, transforma o meu coração como o Senhor transformou o coração de Abraão, muda a minha sorte como o Senhor mudou de Abraão, realiza os Teus planos na minha vida como o Senhor realizou na vida de Abraão. E o Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor. Ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos para sempre. Amém, irmãos? Deus prometeu a Abraão e sua descendência bênçãos pessoais, nacionais, universais, e nós estamos debaixo dessa bênção em Cristo Jesus. 8º lugar, Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Verso 9: viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Deus não está de braços cruzados, olhando para você, e te deixando de lado, e deixando você bater cabeça na vida. Ele não é um Deus que está à parte, Ele não está inerte. Os olhos do Senhor estão sobre você, os ouvidos de Deus estão inclinados à tua oração. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que vê, que ouve, que intervém, Ele opera no meio de nós. Ele é Deus presente, irmãos. Ele não está distante, Ele está perto. Ele se importa contigo, Ele se importa conosco. Sabe, hoje de manhã eu falei para a igreja, para fazer um almoço especial, botar uma flor na mesa. Aí eu cheguei em casa, botei uma toalha de mesa bonita, né, fatinha, botamos lá um frango. O frango acabou rapidinho, que a gente acabou o culto tarde, já estava com a fome um pouco mais incrementada, mas eu vi que alguns irmãos, algumas irmãs iriam almoçar sozinhas. Isso ficou na minha cabeça. Às vezes nós nos assentamos à mesa com a nossa família e esquecemos que tem pessoas sozinhas. E sabe o que eu fiquei sabendo? Que aqui na igreja os irmãos costumam convidar essas irmãs que ficam sozinhas para um almoço. Eu quero te incentivar, continua assim, porque o Senhor, Ele se importa contigo, e Ele te capacita a se importar com os outros também. Então se você vê um irmão sozinho, vai para casa e tal, chama ele: vamos comer o frango lá hoje, lá em casa, irmãos, que carne bovina não dá mais. Né? Voltando à palavra aqui, Deus, Ele vê você, Ele se importa contigo. Ele ouviu o clamor do seu povo lá no Egito, Ele viu a aflição do seu povo, Ele vê a tua aflição, Ele vê a tua dor, Ele vê a tua solidão, Ele ouve o que você apresenta a Ele. E aí o Senhor fez o quê? Deixou o povo continuar na aflição? Não, o Senhor enviou o socorro. Ele ouviu o clamor do seu povo, Ele interveio. Deus, Ele age em nosso favor, Ele opera para o nosso bem. Amém, queridos? O Senhor, Ele ouviu o clamor, Ele desceu, Ele falou,
ele se manifestou através de uma sarça ardente, ele chamou Moisés, ele capacitou Moisés, ele derramou do seu poder sobre Moisés, ele colocou Arão do lado de Moisés, ele enviou para o Egito, em nome dele mesmo, diga para Faraó que o grande eu sou, mandou libertar o meu povo. Ele operou maravilhas no meio do Egito, destruindo todas as divindades do Egito. Por que Deus fez isso? Por amor ao seu povo. O que Deus faz por amor a você e a mim, nós sabemos parte, mas são coisas tremendas. Eu creio que Deus, Ele abençoa a tua empresa, porque você está lá. Eu creio que Deus abençoa as pessoas que estão ao teu redor, porque você é um servo dele. Eu creio que o Senhor, Ele move a história em favor daqueles que nele confiam. Qual é a ênfase desse texto? As ações de Deus em favor do seu povo escolhido. O Senhor vê, o Senhor ouve, e aí o texto vai, olha lá o verso 9, viste o sofrimento dos nossos antepassados, ouviste o clamor deles no Mar Vermelho, fizeste, verso 10, sinais e maravilhas, verso 11, dividiste. Olha as ações que o Senhor está fazendo, olha o que o texto está nos mostrando, as ações de Deus, enfatiza o que o Senhor vê, que o Senhor ouve, que o Senhor divide o mar, que o Senhor lança fora, que o Senhor guia. Nosso Deus, Ele fala, Ele nos dá, Ele opera no meio de nós, amém? Vamos seguir esses versos, vamos procurar eles aqui. Então lá, verso 9, no início, viste, verso 10, fizeste, verso 11, dividiste, verso 12, tu os conduziste, verso 13, tu desceste ao monte, verso 14, tu fizeste que conhecesse o teu sábado, verso 15, tu deste-lhe pão e água, aleluia. Deus age para te abençoar, Ele age para te socorrer, Ele age para te proteger. Deus ainda continua, irmãos, libertando, quebrando as cadeias. Se você está aqui nessa noite, você tem essa oportunidade de suas cadeias serem completamente quebradas. O Senhor continua despedaçando cativeiros, arrancando ferrolhos, Ele continua abrindo portas de bronze, Ele continua trazendo o seu povo para um lugar de descanso e paz. Em Cristo há descanso e paz. Amém? Em nono lugar, Deus é aquele que opera milagres para revelar seu poder. Versos 10 e 11 fala sobre isso. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Deus não apenas tirou o povo do Egito, da escravidão, mas Deus derrubou os seus deuses falsos. Ele quebra o poder dos seus deuses falsos. O Senhor enviou as pragas, e cada praga que o Senhor enviou ao Egito, Ele estava derrubando uma divindade. Sapos, moscas, trevas, úlceras. Cada uma dessas pragas foi derrubando uma divindade falsa. O Senhor, Ele te libertou dos deuses falsos, e Ele continua vivo, poderoso para quebrar esses ídolos na tua vida, para quebrar o poder do mal que tenta te aprisionar. Deus
Ele estava fazendo o quê? Se revelando não só a Israel, ele estava se revelando ao mundo. Todo mundo da época ouviu falar nos grandes feitos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, operou lá no Egito, e como o Senhor abriu o mar. Todo mundo da época ficou sabendo disso. O Senhor então estava se revelando. Deus, Ele é aquele que opera milagres para revelar o seu poder. Os milagres não são o alvo é que você, eu, nossos familiares, nossos colegas de trabalho saibam que o Senhor é Deus. Certo pregador falou que os milagres são como placas luminosas apontando para Deus, apontando para Jesus, dizendo: este é o Filho de Deus, este é o Salvador, este é o Deus Todo-Poderoso, este é o Senhor dos Senhores, porque Ele é aquele que cura enfermidades, Ele é aquele que ordena ao mar agitado que se acalme, Ele é aquele que ressuscita mortos. Os milagres, eles não são o conteúdo principal do Evangelho, mas eles abrem portas para o Evangelho, e que em nome de Jesus o Senhor continue e faça muitos milagres através da minha e da sua vida, não para que tenha nenhum destaque para nós, mas para que todos saibam que o Senhor é Deus. O nome de Deus foi muito exaltado, porque os povos vizinhos ficaram sabendo e tiveram que se render ao poder do Deus de Israel. Que as pessoas vejam na sua vida o agir do Senhor Jesus, e que eles possam se render, mesmo que eles se oponham a você, como os inimigos de Israel se opunham a Israel, mas eles têm que se dobrar e dizer: de fato, o Deus que opera na vida desta pessoa é grande e poderoso, Ele é fiel. Ele é fiel. Quando o povo então ficou encurralado ali, entre o exército de Faraó que estava atrás deles, e o mar vermelho, o que Deus fez? O que Deus fez, irmãos? O Senhor abriu o mar, Ele abriu o mar vermelho. Hoje em dia, por essas técnicas cinematográficas, e até as novelas fazem cada cena impressionante, não é verdade? Do mar se abrindo. Eu acho que foi ainda mais impressionante. Acho que não cabe na nossa cabeça o mar se abrir e a gente passar em terra seca e um negócio igual um aquário aqui do lado, sem vidro. Pelo amor de Deus, o poder de Deus sustentando as águas, a ordem do Senhor para abrir o caminho para o povo passar. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Ele continua abrindo caminhos para você passar. Ele continua no meio da tormenta, no meio dessa pressão, das adversidades, no meio das ameaças. Sabe o que Deus faz? Às vezes o inimigo diz para você: não tem para onde correr. O Senhor diz: eu abro o caminho, eu abro portas onde não existem. O Senhor continua abrindo caminhos no meio da tormenta, Ele continua apontando o rumo certo para o seu povo. Quando nós nos encontramos num beco sem saída, o Senhor, Ele abre portas, Ele abre escape, Ele dá a direção. Ele diz: filho, passa aqui, minha serva, passa por aqui, eu sou a tua porta. O próprio Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta, Ele é o escape, Ele é o Senhor. Amém, queridos? Essa é a porção dessa noite. Deixa eu te abençoar com a bênção final. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, e que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol de Deus aqueça o teu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, que o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos. Amém, amém. Ao Rei a glória, aleluia. Todo louvor a ti, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Bendito seja o Senhor. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga a ele: o Senhor é contigo. Deus abençoe ricamente.